Olá, eu sou Deoclésio Moraes e está começando mais um episódio do Imagem em Palavra. A TV Educação recebe hoje em seu estúdio o dramaturgo e escritor Fernando Lira, que está publicando mais um novo livro, intitulado Como Pôr um Diabo no Inferno e Outras Farsas. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio da TV Educação. Obrigado, Del. Obrigado, TV Educação. É sempre um prazer estar aqui e agradeço por abrir esse espaço, para a gente bater um papo sobre arte e outros assuntos, literatura. É sempre um prazer, Fernando, recebê-lo aqui. A gente já fez algumas parcerias de transmissões de vídeo, já tivemos outra conversa com outra atividade cultural sua e agora mais uma, Você está publicando peças teatrais, não é isso? Pela Lei de Incentivo Aldir Blanc. O que você pode falar sobre esse seu mais novo livro? Nessa lei que é do edital Arte Livre, pela Aldir Blanc, e a Secretaria do Estado, eu resolvi publicar um livro de 4 peças que são 4 farsas, Farsas é um estilo teatral que surgiu basicamente no final da Idade Média e que tem algumas características bem peculiares que a gente encontra em outros tipos de comédia, tais como a mentira, como o disfarce, como o engodo. E nessas farsas tradicionais, elas têm uma relação com bíblicas, Nos meus 4 textos, são 4 textos, uns bem mais tradicional, e aí eu vou modificando em cada texto técnicas dramatúrgicas diferenciadas. Os textos que eu estou publicando, eles variam nas épocas que eu escrevi, Por exemplo, o primeiro que dá nome ao livro, Como Pôr o Diabo no Inferno, tem, assim, pelo menos nos meus cálculos, tem pelo menos 10 anos que eu fiz. No segundo, que é O Casamento de Adão e Eva, eu acredito que tem no mínimo uns 30 anos. O terceiro, que é A Mão que Balança o Bolso, ele tem uns 25 anos. E o mais novo é o quarto, que são Os Dois Reinos, E essas peças, todas elas são farsas, mas elas se diferem em formas, em temas em que são abordados dentro dela. Fernando, eu gostaria que você dissesse os desafios que é de ser escritor e ainda mais específico, que é o seu caso, de peças teatrais, que é um gênero que a gente não vê tanta demanda aqui no nosso país. O que você pode dizer sobre isso? A gente sabe que ser artista no nosso país não é uma coisa fácil, e principalmente na época que nós estamos vivendo. Graças à lei de incentivo, isso tem nos favorecido nos mantermos e ainda de publicarmos nossos trabalhos, apresentar através de live e outros artifícios. No caso específico, ligando à dramaturgia, que tem uma ligação com a literatura, a gente sabe que hoje em dia cada vez menos pessoas leem, Ou seja, e aí você publicar ainda uma dramaturgia em livro é uma coisa mais difícil ainda. Mas o grande prazer que eu tenho é em saber que essa literatura minha, de repente eu tenho uma notícia que em Amazonas tem alguém montando uma peça minha porque chegou até lá os meus livros. No Rio Grande do Sul tem alguém montando uma peça, em Goiás, na Paraíba. Então, quando a gente publica um livro, a gente sai da terra que a gente está, porque como o teatro é uma arte viva e presencial, quando você apresenta, o ator está presente e o público está presente. É diferente do cinema, que o ator não está presente, mas ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Já um livro com uma peça, ela vai chegar a muitos lugares, principalmente que nesse projeto que a gente faz, ele tem a pretensão de ser lançado
em 5 cidades, já é alguma coisa. Claro que 5 cidades é pouca, e além disso distribuído gratuitamente para diversos grupos e ainda por cima chegar às universidades do país. Então, pessoal, como vocês podem observar, este não é o primeiro livro que o Fernando publica. Aqui nós temos algumas amostras dos livros que ele já publicou. Não coube, para você ver como tem bastante material, a gente precisa colocar aqui atrás, não é isso? Temos outro aqui, certo? Fernando, o que você poderia dizer? Alguns autores falam que os livros eles devem ser fechados, assim como os ciclos das nossas vidas, né? Então, cada um livro desse surge num momento especial da sua vida. Cada um desse livro tem uma simbologia especial para você? Naturalmente, assim, diversos têm algum significado, né? Esse foi o meu primeiro livro publicado. Eu já comentei muitas vezes que quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu tive muita vergonha, assim, eu não sabia se ia ter uma boa aceitação ou não. Pode parecer falsa modéstia, mas não, quando a gente dá a cara a tapa, é uma ousadia, né? Então esse livro aqui são esquetes. Eu publiquei motivado por uma premiação que eu tive de um dos esquetes aqui, que tem um homem e uma mulher, para não falar do garçom. E aí eu resolvi publicar logo 10 esquetes. E pela minha felicidade, até hoje ainda tem gente montando espetáculo dele. Esse livro não é o que tem as peças mais antigas, mas ele foi o primeiro que eu montei, basicamente em 2000, que eu escrevi, ou seja, não é que eu escrevi, que eu publiquei, porque as peças eu vou juntando, né? E depois vou colocando. Então ela foi em 2004 e eu lancei com recursos próprios. Então, para ver o que é que dava. E realmente eu tenho felicidade ainda hoje, gente com esse livro e falando dele. O segundo livro, na realidade, é este aqui, O Vendedor de Palavras. O Vendedor de Palavras tem um significado para mim porque foi a primeira peça teatral que eu fiz como ator, e eu saí dos muros do IFCE para que as pessoas me conhecessem, né? Então neste Vendedor de Palavras tem diversas peças, e também foi a primeira vez que eu ganhei um edital que foi do BNB de Cultura, assim, para publicação de livro, e foi uma felicidade muito grande. São 6 peças de comédia. O outro livro eu gosto de fazer assim, cada um com um tema diferente, diferenciado. O Brinquedo no Reino das Gramáticas, que é um livro de peças para criança, né? Eu tive um diretor, o Paulo S., eu digo tive, mas ele ainda é vivo e atuante, em Fortaleza, e pesquisador do IFCE, que me solicitava muitos textos para criança, lá do grupo dele, Companhia, e eu escrevi e publiquei os 4 livros, as 4 peças que são para criança. E o outro bem especial é a tese de doutorado. Minha tese de doutorado eu publiquei, que é o Ator Risível, né? Então eu resolvi publicar e tive apoio do BNB de Cultura. Este aqui, que é Jogos para Cenas Cômicas, já é uma derivação da minha tese. Eu tenho um grupo de pesquisa em Fortaleza, que é o Grupo Crise, e eles fizeram muitos exercícios, e a partir desses exercícios criados no grupo, eu escrevi e publiquei este livro também pela uma premiação do BNB de Cultura, né? Este aqui foi uma produção independente. A ficção e outros esquetes, como eu tenho aqui, tem 21 esquetes, e eu resolvi publicar, até porque eu já estava com algum tempo que não estava publicando. Eu digo assim, entre um ano e o outro já tinha uns 3 ou 4. Eu escrevia para a internet crônicas, escrevi mais de 50 crônicas e resolvi reunir algumas delas neste livro aqui, que eu chamo Sobre Coisa Nenhuma e Outras Coisas. Este também eu fiz independente. Este aqui, esse outro, que chama-se Ecos do Riso,
é a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na PUC com estudo em Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. E aí eu, depois quase de 10 anos que eu já tinha feito o mestrado, eu resolvi publicar. Publiquei até depois que eu fiz a minha tese de doutorado, ou seja, eu publiquei o do mestrado depois, mas isso aqui com apoio do IFCE, eles lançaram um edital para publicação de tese e trabalho científico, e eu fui aprovado, e aí foi publicado este livro. E o último, né, naturalmente, por esse edital que surgiu. Eu já tinha lançado esse projeto em outras vezes, não tinha sido aprovado, mas dessa vez foi. E aí eu resolvi lançar essas farsas, que vai ser lançada aqui em Limoeiro do Norte, e espero que seja no dia 26. Fernando, e como você bem disse, vai ser publicado aqui em Limoeiro, mas outras cidades do Ceará também já foram prestigiadas, né? Quais são elas? Itapipoca, né? A publicação em Itapipoca, em Sobral, em Juazeiro do Norte, Fortaleza. Eu acho que eu já citei todas. E falando um pouco mais sobre essas leis de incentivo, você enquanto artista, enquanto professor, o que você pode dizer para quem está assistindo agora a importância dessas leis de incentivo, como a Lei Aldir Blanc, que você foi prestigiado? O que a gente tem notícia hoje, que os artistas é que estão salvando as pessoas, porque as pessoas estão em casa, né? E estão em casa, e é graças à arte que está sendo feita em live, baseado nesse incentivo da Aldir Blanc, que está fazendo com que as pessoas tenham muitas vezes o que fazer, né? Quando a gente assiste filme, quando a gente assiste espetáculo, quando a gente está vendo até teatro pela internet, isso de certa forma está mantendo vivo as pessoas e a arte que esses artistas têm com seus talentos. Então, claro que essa lei não foi dada, foi uma luta e foi uma conquista, né? E o que é interessante que a gente não saiba, e está terminando basicamente os trabalhos, que essa pandemia não terminou ainda, e nós não sabemos quando ela terminará. E é importante que continue esses incentivos. Fernando, e quem viu agora os seus livros, ficou curioso para ler, onde é que essa pessoa pode estar entrando em contato ou procurando esses seus livros? Primeiramente, você pode entrar em contato comigo. Dependendo dos livros, a pessoa que quiser, eu envio para a pessoa. Primeiro ela faz o pagamento, dependendo do valor, aí eu envio pelo correio. Ou então, depois do contato comigo, a gente entra em contato com o Grupo Cris, que está em Fortaleza, que tem diversos fascículos dos livros, que eu não estou com todos eles aqui, e eles enviam. Se for em Fortaleza, vão entregar na casa. Se for em outro lugar, envia pelo correio. Fernando, e como é que é o seu processo de escrita? Como é que você descreveria a maneira como você, desde a concepção de um projeto até a finalização dele? Bom, não tem uma regra fixa, né? Alguns trabalhos que eu construí, eles vieram por encomenda. Então, alguns diretores queriam uma determinada peça, então eu fazia a pesquisa, né? Pesquisa sobre o tema. Eu tenho peças que ainda não foram publicadas, nem encenadas, baseado em pesquisa. Eu tenho peças no universo feminino, né, que não é o meu domínio, e eu tive que fazer pesquisa. E aí, às vezes surge uma ideia ou de um tema que alguém comenta e eu resolvo fazer. Outra coisa, às vezes eu penso na forma. Eu quero fazer uma determinada peça com uma determinada forma e estrutura, né? Também penso dessa forma. Outra vez, eu às vezes estou escrevendo, eu não quero escrever necessariamente uma peça, eu quero escrever um pequeno conto ou crônica, como é esse que está no livro, sobre coisa nenhuma. Então eu faço. Agora eu estou escrevendo um roteiro, né, para cinema, mas é já a partir de uma peça minha que é O Vendedor de Palavra, também pelo incentivo de lei de Aldir Blanc. Então as coisas vão surgindo à medida que eu tenho a necessidade ou eu me desafio a fazer.
E, Fernando, com relação à característica da sua escrita, existe um tema central que você gosta de abordar? Ou as pessoas que adquirirem seus livros vai ver uma multiplicidade de vozes? O que você poderia dizer com relação a isso? É engraçado que eu penso que a análise da obra de um autor pertence muito ao público, né? Às vezes a gente escreve pensando que está escrevendo diversas coisas diferentes, e aí quando pega alguém que analisa, percebe uma identidade entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, algumas peças minhas, muita gente achava que eu sempre escrevia sobre o tema de morte, né? Tem algumas coisas que falam de morte, mas não nessa, mas sendo comédia. Uma época eu escrevia em metateatro, que é o teatro que fala do próprio teatro, ou seja, na metateatro. Outros já estão identificando como se eu escrevesse o fantástico, sempre trabalhando o absurdo, né? E aí, quando as pessoas vão colocando isso, é que eu vou pensando, sabe, que eu pensava que estava escrevendo diversas maneiras diferentes, pensamentos diferentes, mas tem um fio condutor em cima disso que a gente às vezes nem percebe. Mas alguma característica que eu percebo, eu sempre faço uma ironia, né? É uma característica forte minha, que é dizer o contrário daquilo que se pensa, e eu critico e faço crítica muitas vezes a questões da comunicação em si, dos poderes dos meios de comunicação. Muitas das minhas peças têm isso em cima e tem essa observação e essa ironia. Quais são suas influências? Bom, eu gosto de muita coisa, mas assim, no Brasil, o Luiz Fernando Veríssimo é uma das minhas influências, internacionalmente Woody Allen, né? Eu adoro Woody Allen, Molière, que é do teatro, eu me interesso, e de escritores que eu revi mais, eu via quando era criança, não entendia bem, mas depois assim um pouco mais velho, Machado de Assis, que tem uma peculiaridade que é muito irônico os textos deles, né? E muitas vezes as pessoas nem percebem isso, porque parece assim uma escrita antiga, mas é uma escrita muito sofisticada. Então eu acredito que esse é um tipo de influência minha. E Fernando, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu espero que você esteja gostando tanto quanto a gente com esse papo bacana. Que mensagem você pode deixar, ou se você quer deixar, para quem está nos assistindo agora? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, com relação a quem cria, sempre parte de uma ideia, mas a ideia que fica na cabeça vai ficar na sua cabeça e não vai chegar a um público. Então, se você tem uma ideia, ponha em prática, você coloque ela em prática, faça com que se realize. É por isso que eu tenho alguns livros, então eu sempre estou pegando as minhas ideias que estão na gaveta e estou publicando, né? E tenho a felicidade de ter gente que aprecia e as que não apreciam não me dizem, né? Então eu vou jogando essas ideias e é um grande prazer quando a gente coloca uma ideia para que o público tenha conhecimento, e depois a gente tem notícia que leram, que teve informação. E aí, para que essas pessoas que estão aí engafetadas, viu, Del, que eu sei que você também tem contos, tem poesia e tudo, realize isso, comece a realizar através de performance, apresentando em público e tudo, e a gente vai ganhando coragem, vai entendendo e se sentindo incentivado para que isso chegue a um público maior. Tem alguma pessoa em especial que você gostaria de agradecer? Bom, eu tenho que agradecer que ninguém se forma sozinho, né? Sempre tem diversas coisas, pessoas. Claro que eu quero agradecer a TV Educação, né? E a você, Del, que sempre está me prestigiando aqui em Limoeiro do Norte. Não posso deixar de agradecer a minha esposa Irleide, que me trouxe para Limoeiro, e aqui eu tenho encontrado grandes pessoas, amigos, e quando a gente vem de uma cidade maior para uma menor, a gente pensa que vai ficar parado, porque nada. Eu estou produzindo muito aqui em Limoeiro, criei um espaço. Se não fosse ela que tivesse me trazido, não ia ter outra dimensão em minha vida, né? Uma dimensão diferente daquela dos meus ciclos.
E todos os meus colegas, parceiros do Grupo Crise, que estão sempre comigo, estão apoiando, fazendo observações, fazendo determinadas críticas para que eu me corrija. Isso é muito bom, né? Eu não quero ficar citando nomes, porque sempre a gente acaba sendo injusto citando um nome ou outro, né? Mas muito obrigado pela oportunidade aqui, que eu sempre tenho essa abertura. E a TV Educação também tem pessoas que agradecem, em especial a Prefeitura de Limoeiro do Norte, através da secretária de Educação Básica, a professora Fátima Holanda, que nos dá todo o ambiente e material para a gente desenvolver esse tipo de trabalho. E é claro, ao Marcondes Freire, produtor geral aqui da TV, que está sempre com a gente nessas atividades culturais. Fernando, é sempre um prazer tê-lo aqui na TV Educação. Para você que conhece o Fernando ou que acabou de conhecer, tem material dele aqui também na TV Educação. A gente já fez algumas lives com grupos de teatro, grupos de palhaçaria. Vão lá, dê uma olhadinha, tem muita coisa bacana. É uma pessoa muito talentosa que trabalha com dramaturgia, com animação, agora com cinema. Então é isso. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Obrigado a vocês todos.